Boa noite. Aqui nós estamos para meditar na palavra de Deus, para agradecer ao Senhor por mais um dia, pela vitória de termos alcançado mais um dia, porque o dia ele tem 12 horas. As lutas são muito grandes. A cada dia nós matamos um leão, a cada dia nós matamos um urso. E há aqueles que matam mais que um leão e mais que um urso para conseguir chegar aqui. Esses são os valentes do Senhor. E são esses que irão receber o maior galardão da parte de Deus. Não que os outros não vão receber, mas a palavra nos ensina que cada um receberá de acordo com as suas obras. Sabemos que as dificuldades são imensas, as lutas são diárias, mas nós vencemos e conseguimos separar este momento para glorificar a Deus, porque Ele é a primícia de nossas vidas. E se não era, precisa ser. O Senhor vai nos dar uma palavra que vai nos dar entendimento, o porquê que conseguimos vencer. Da onde vem essa força? É dele. Nós não temos. É através da palavra que ele nos dá. É através da palavra que ele irá nos entregar neste momento que teremos força para vencer mais 12 horas que virá à noite. O Senhor vai falar comigo e ele vai falar com você. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Glórias e glórias nós te damos. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Tu és magnífico, maravilhoso. Deus, tu és o Senhor dos senhores. O leão da tribo de Judá, tu és o nosso Deus. Aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda. Oh, Pai, só estamos aqui porque o Senhor nos deu força. Oh, Deus, tu és sublime, lindo e maravilhoso. Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, nossos momentos de fraqueza. Muitas vezes erramos, pecamos involuntariamente, mas o Senhor conhece, Deus, o nosso coração e o desejo que temos de se santificar ao Senhor, de buscar o teu querer e a tua vontade. E é por isso que estamos aqui, Pai, para pedir ao Senhor sabedoria, conhecimento, direcionamento, pois é só o Senhor quem os tem para a eternidade. E é isso que queremos, Pai. Fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação noturna aqui no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4, no versículo 31 e o 32. O Senhor ele vai dizer assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Senhor, nesta noite, ele vem nos dar muitas reflexões, porque quando ele inicia, ele diz: toda amargura. Há pessoas que estão amargas. Amargura, muitas vezes, tem vindo por causa de lutas, por causa de dificuldades. Mas o Senhor, nesta noite, ele vem aqui para dizer para você: lutas todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem. Você não é o único, você não é a única. Mas o Senhor, ele quer dizer para você que toda essa amargura, ela irá passar, porque tudo na vida passa. Você só precisa continuar, você só precisa crer e entender que Jesus,
Ele morreu na cruz por você. E essa morte, ela não pode ter sido em vão. Todo o sacrifício que Deus fez por mim e por você, através de Jesus Cristo naquela cruz, não pode ser em vão. A amargura, ela pode até vir no nosso coração, mas ela não pode permanecer. Ela precisa vir como uma mudança de tempo. Quando o tempo está quente, só temos sol. Agradecemos quando vem um vento, mas quando o tempo muda, só tem neblina e muitas vezes vem chuva. Então, em todo momento, vamos ter lutas, vamos ter dificuldade. Precisamos estar em Cristo, porque Ele diz: eu sou a videira verdadeira e aquele que está em mim dará frutos. E aquele que está dando fruto, ele vai ser podado para que dê ainda mais fruto. A poda dói, mas vai arrancar tudo aquilo que não provém de Deus e vai arrancar também toda a amargura. Mas você também precisa querer arrancar esta amargura. E aí o Senhor ele continua dizendo: e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia. Entenda que muitas vezes não vem somente a amargura, vem uma ira, vem uma cólera, uma dor que nós não conseguimos explicar. Isso é cólera. Quando temos uma dor que nós não conseguimos explicar, parece que ali ficou um buraco. É cólera. E o Senhor, Ele está dizendo, também não tenha gritaria. Não blasfeme contra o Senhor quando tudo isso acontecer. Porque o Senhor, Ele nos prova. Ele sabe o quanto eu e você podemos resistir. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não olha para os nossos músculos, até porque são bem pequenos, né? Então, quando Ele olha para mim e para você, Ele olha o nosso espiritual. Ele olha o nosso coração e a força que eu e você estamos buscando aqui na palavra. Agora, nós estamos buscando a força de Deus. Quando nós oramos, nós estamos buscando a força de Deus. Quando estamos lendo a palavra, nós estamos nos alimentando da força de Deus. É esta força que Deus está olhando. E você acha que o diabo também não está? Quando ele olha para aquele que busca a Deus, quando ele olha para aquele que adora o Senhor, independente da circunstância, quando ele olha para aquele que tem o brilho do Espírito Santo, quando ele olha para aquele que lê a palavra, ele já logo fica buscando uma estratégia. Ele tenta colocar a amargura, ele tenta colocar a ira, ele tenta colocar a blasfêmia. Precisamos lembrar que se blasfemarmos contra o Espírito Santo, não tem perdão. Nós não podemos negar a Deus. Nós não podemos murmurar. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, lutas nós vamos ter. Dificuldade nós vamos ter. Mas se permanecermos, além de darmos frutos, além de agradarmos a Deus aqui nessa terra, lá no céu, teremos o nosso galardão e a nossa vida eterna. Aqui tem luta, tem sofrimento, mas o Senhor diz que lá no céu não vai ter nada disso. Muitas vezes você pode até não acreditar, mas o Senhor está te convidando nesta noite, creia. João, ele não escreveu o Apocalipse à toa. Não pense que há alguma mentira na Bíblia sagrada. Ela é sagrada. E Deus, Ele quer que você tenha o devido respeito a esta palavra. A Bíblia não é para ser aberta no Salmo 91, no Salmo 23 e deixar lá. Ela é para ser lida, ela é para ser refletida, ela é para ser estudada. E quando você faz isso, o Espírito Santo abre o seu entendimento. E quando o Espírito Santo abre o seu entendimento, a sua vida muda.
tudo em sua volta muda. Tudo é transformado. O Senhor, Ele continua aqui, Ele diz, e toda malícia seja tirada de entre vós. Entenda que o inimigo ele vem para roubar, para matar e para destruir. E uma das setas que ele vai tentar lançar é a cólera, é a ira, é a blasfêmia e principalmente a malícia, a maldade. Porque o contrário de bom o contrário de bom é mal. E aqui, quando ele diz amargura, toda amargura tem que ser tirada de dentro de nós. Contrário à amargura é doçura. É isso que nós temos que ser, doces, como Jesus. Aí ele fala, e ira, contrário de ira, é pacífico, calmo, manso. Aí ele diz, e cólera, contrário de dor, é saúde. A dor representa a doença, enfermidade. Dor, a dor da alma, ela pode se refletir em um mal no corpo. E o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, filho, filha, eu te fiz perfeito. Agora cuide da sua saúde, cuide de você. Eu quero você perfeita. Quero que viva uma vida perfeita. Quero que viva uma vida saudável. Aí ele diz, e gritaria. Contrário de gritaria é mansidão, é silêncio. Há momentos em que nós precisamos ficar quietos, não responder nada. Por mais horrível que seja aquilo que estamos ouvindo. Salomão, ele diz que até o sábio, quando ele fica quieto, é tarjado por inteligente, por sábio. Ou seja, aquela pessoa mais ignorante, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de entendimento, quando ela fica quieta só observando, por mais que ela não esteja pensando, as pessoas quando olham para ela dizem, nossa, aquela pessoa não diz nada, ela é muito inteligente. Por isso ele diz, até o tolo, ele não tem nenhuma sabedoria, o tolo, mas quando ele fica quieto, as pessoas vão pensar que ele é sábio. E nós precisamos aprender isso. Aí ele diz, e blasfêmia? Blasfêmia é murmuração. Contrário de murmuração, gratidão. Saber agradecer tudo que Deus tem te proporcionado. Saber agradecer tudo que você tem. E não ser cobiçoso. Querer além do que você necessita. Aqui estamos de passagem. Assim como tudo aqui passa, nós também só iremos passar. Eterno é só no céu. Só as obras que estamos fazendo aqui que serão tidas como eterna, para nos dar o galardão que nós merecemos, de acordo com as obras. Aí aqui no 32 ele diz, antes, sedes um para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jesus chama a nossa atenção nesta noite para dizer, olha, eu já perdoei todos os seus pecados. Eu só não sei por que você ainda se lembra deles. Se Jesus perdoou, foi crucificado, foi enterrado e lançado no mar do esquecimento. Por que você fica se corroendo? Por que você fica se lembrando de coisas que passou? Nós precisamos continuar avante, à frente, olhar para trás somente para ver o quanto que Jesus te transformou. Olhar para trás somente para ver o quão lindo o Senhor está transformando a sua vida, fazendo coisas maravilhosas. E essa olhada, ela precisa ser como nós olhamos no retrovisor do carro, bem rápido, para ver se nós
temos condições de fazer algum tipo de ultrapassagem com segurança. O Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida segura. Isso depende de nós. Eu e você precisamos fazer a nossa parte para termos uma vida segura em Cristo Jesus. O Senhor quer que você aprenda com essa palavra. O Senhor, Ele quer que você seja pacífico. Lembre-se que tudo que Ele está dizendo aqui no verso 32 são frutos do Espírito Santo. E tudo que Ele está dizendo no verso 31 é a ação da carne. É o que a carne produz. Aqui quem fala é Paulo. E ele nos ensina que precisamos matar a nossa carne. Quando estamos na carne, a carne é quem vai fluir. Mas se estivermos no Espírito, é o Espírito que vai fluir. Então o Senhor, Ele está dizendo para você, o Senhor está dizendo para mim, Ele está nos ensinando que nós precisamos quebrar a nossa carne. Quebrar a nossa carne todos os dias. Fazendo jejum, oração, dizendo não a toda a manifestação da carne na nossa vida. E dizendo sim aos frutos do Espírito Santo para nossas vidas. O Senhor diz para mim e para você, mate a sua carne e vivifique o seu espírito. Peça direção para o Espírito Santo. Há pessoas que têm dificuldades em jejuar. O jejum não é para pedir nada para Deus. O jejum é para fortalecer o teu espírito, para que a tua alma seja fortalecida e ela dite as regras. Porque quando a sua carne ela está mais forte, o seu espírito não consegue ditar as regras. E a maneira que nós temos de quebrantar a nossa carne é jejum, é oração, é a leitura da palavra, é ouvindo e adorando a Deus através dos louvores. Aquele que tem dificuldade de jejuar, procure levantar mais cedo. O Senhor, Ele não pede para você, filho meu, faça 30 dias de jejum, faça 40 dias de jejum, faça 60 dias de jejum. Ele diz, cada um contribua conforme as suas possibilidades. Se você toma remédios, tem algum tipo de impedimento na sua saúde, não queira ultrapassar o seu limite, porque Jesus, Ele nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso não significa desobedecer. Seu médico disse para você que você precisa se alimentar, você precisa fazer algo, foi Deus que deu o conhecimento para ele. Mas se você conseguir tirar 1 horinha, 2 horas, o Senhor, Ele vai receber. E a partir disso, Ele vai te fortalecer e vai te dar entendimento e sabedoria para que isso vá se aumentando, se prolongando. Ninguém começa um jejum fazendo o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Ninguém pode fazer isso. É imprudência. Precisamos fazer tudo com prudência. Faça na madrugada. Acorde na madrugada e dê aquele momento da madrugada ao Senhor. Apresenta a Ele o seu jejum. Pai, levantei 3 horas, 4 horas e eu vou buscar o Senhor, vou ler a palavra, vou ouvir louvores, eu vou adorar o Senhor, eu vou ouvir pregações, eu vou ler a Bíblia. E este momento, Pai, é consagrado a Ti, Pai, para quebrantar a minha carne. Deus não está olhando quantidade, mas qualidade. O desejo do seu coração de oferecer o melhor para Ele. E quando você oferece o melhor para Ele, Ele vai lhe dar o melhor. E o melhor de Deus é os frutos do Espírito. Uma paz que você sente quando tudo está desmoronando. Sabe? Tudo parece que
caiu na sua cabeça, mas você tem uma paz de que tudo vai dar certo, de que Jesus a qualquer momento irá chegar e pegar na sua mão como ele pegou na mão de Pedro. Ele vai dizer: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nem que for para dizer isso para mim e para você, mas que ele vai vir, ele vai. Então nós só precisamos crer, nós precisamos confiar e fazer aquilo que o Senhor está nos orientando. Se o Espírito Santo está dizendo que precisamos fortalecer o nosso espírito, vamos quebrar a carne. Entregue ao Senhor um jejum de 1 hora, de 2 horas, mas não faça isso uma vez no mês, não faça isso somente uma vez na semana, porque quanto mais você quiser de Deus, mais você vai precisar dar. Porque a palavra diz: melhor dar do que receber. Então dê sem interesse. Não peça nada nesse jejum de algo físico, porque jejum ele é algo espiritual. O Espírito Santo vai começar a abrir os teus olhos de uma tal maneira que quando você vê, independente da dificuldade, é o Espírito Santo que diz: eu estou aqui. E agora quem diz sou eu, não é medicina. Mas entenda que para isso haverá um tempo de intimidade. Nós e o Espírito Santo. Nunca na minha vida eu pensei que eu pudesse jejuar um período de 6 meses. Confesso que nem eu percebi. E Deus sabe. Mas entenda que tudo que você faz sem prudência, sem sabedoria, isso pode te matar. Porque o diabo, ele conhece a palavra melhor do que eu, melhor do que você. Por mais que você pense que saiba, o diabo sabe mais. Ele é um condenado, ele é um derrotado, mas ele é muito sábio. Ele estudou com o professor, mestre dos mestres, o nosso Deus. Então, quando eu comecei a fazer o jejum, o Espírito Santo me tomou de uma forma que eu percebi que eu podia e que eu ia alcançar. E eu alcancei, eu ouvi. Eu comecei a partir desse jejum a ouvir a voz de Deus claramente, entender o que Ele queria, como. E assim eu fui. Mas chegou um certo momento que o inimigo, ele começou a desfocar o meu entendimento de tal forma que eu já não comia mais. E a falta de alimento mata o corpo. Então por isso eu tenho que ter sabedoria para fazer o jejum. Aí chegou um dia que Deus ele virou para mim e disse: filha, eu uso o corpo vivo. Você não está percebendo que eu estou permitindo as pessoas falarem para você que você está morrendo? E é você que está se matando, filha. Tudo tem limite. Eu preciso conhecer os limites do meu corpo. E naquele momento eu disse: pai. Ele disse: filha, Jesus, ele jejuou 40 dias. Depois ele teve fome. O seu corpo tem fome. Mas você ficou tanto tempo sem comer que a sua mente ela está pensando que você não precisa mais se alimentar. E se você não se alimentar realmente, você vai morrer. E se você morrer, não tem como eu te usar. Porque eu não uso o corpo morto. Esta foi a frase que o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, disse para mim: filha, eu não uso corpo morto. Eu uso corpo vivo. O meu corpo, ele precisa estar de pé. Ele precisa estar vivo. Morto para o pecado, para as coisas mundanas. E vivificado para Deus. E quem vivifica é o Espírito. Mas eu preciso entender que este corpo, ele tem uma quantia que ele precisa se alimentar. E quando eu entendi isso, a minha vida alimentar mudou. A minha saúde mudou. Toda a minha vida foi transformada para melhor. Eu sempre disse para Deus: eu quero chegar aos 60 anos em forma. Eu quero chegar aos 60 anos e ainda dar uma corrida. E Ele disse: comece agora. Cuide da sua alimentação. Coma só o necessário. Gula é pecado. E o inimigo sabe disso.
Ele pega muita gente neste pecado. E o pecado te afasta de Deus. E tudo que te afasta de Deus, você precisa abrir os olhos. Porque o diabo, ele vai usar a palavra contra mim. Ele vai usar a palavra contra você. Foi o que ele fez. Mas quando você pede para Deus abrir os teus olhos, aí você consegue enxergar o que você precisa fazer. Então, tudo que fizer, faça com sabedoria. Peça o direcionamento de Deus e Ele vai te dar. Assim como Ele me deu. E eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome dEle. Assim será com você. Receba essa palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Deus, Santo, Santo de Israel, obrigada, Senhor. Obrigada por essas palavras. Obrigada, meu Deus, porque a cada dia o Senhor nos ensina, o Senhor nos edifica. Oh Deus, o Senhor nos fortalece. Estamos aqui, Pai, bebendo da fonte do Senhor, a fonte da água viva. Oh Deus, aqui transborda água. E esta água, ela é viva. Oh Deus, obrigada. Obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada por nos dar entendimento, oh Pai. Quantos são aqueles que não sabiam que o diabo usa a palavra para potencializar a maldade dele? Começa com algo tão pequeno como diz Paulo. Você pode irar? Sim. Mas não deixe o sol se pôr em cima da sua ira, porque virará pecado. Oh Deus, nós não podemos deixar a carne falar mais alto do que o Espírito. Porque o Espírito fará coisas boas. Porque o Espírito é o Espírito Santo. E ele frutificará coisas boas, mas a carne ela só quer fazer o mal. Ela só quer roubar, matar e destruir os nossos planos, os nossos futuros, a nossa família. Oh Deus, e o Teu Espírito Santo vem abrir os nossos olhos de como lutar contra a carne, jejum, oração e adoração. Oh Pai, glórias nós te damos, Pai, porque é o Senhor quem nos dá sabedoria, é o Senhor quem nos dá entendimento, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor quem nos edifica, oh Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Pai, no nome de Jesus, eu uso a autoridade que me deste, Pai. E eu libero a cura na vida deste homem, na vida desta mulher. Aonde houver um doente, um enfermo, Pai, que a cura do Senhor chegue na vida dele, Pai. Porque o Senhor disse, em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos, Pai. É no Teu nome que eu estou aqui, Pai. Liberando a cura do Senhor na vida deste homem, na vida desta mulher, ó Pai. Esta doença não é da carne. Esta doença, ela é da alma. É a falta de perdão. Oh Deus, e o Teu Espírito Santo abriu a mente, o pensamento da Tua filha nesta oração, nesta palavra, Senhor. E a cura do Senhor está sendo liberada, porque quando a palavra do Senhor é ministrada, a virtude, ela sopra. Ela sopra na vida daqueles que ouviram, que abriram o coração. E o Teu Espírito Santo é quem traz a cura. Oh, receba a cura, minha irmã. A cura da alma. Se precisar, minha irmã, peça perdão. Não importa para quem, não importa o que houve, não importa, perca a razão, mas não perca a sua salvação. O Senhor está dizendo para você, perca a razão, mas não perca a sua salvação, porque muito maior é a salvação eterna do que a razão mundana. Oh Deus, eu abençoo teu filho e tua filha, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se essa palavra te ajudou de alguma forma, compartilhe ela com outras pessoas. Muitas vezes tem pessoas que estão precisando ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer.
E você pode ser um evangelista fazendo isso, compartilhando o que você ouviu. Se você acha que foi bom, se te ajudou de alguma forma, ajude outras pessoas também, compartilhando e pedindo para elas ficarem firmes, porque Deus, Ele opera quando estamos firmes. E assim nós iremos crescer na graça e na sabedoria. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.